boa noite para quem está entrando, para quem entrou. Meu nome é Eleida. Primeiro, para todos vocês, parabéns por estar aqui comigo. Esse é um projeto que eu comecei desde o início do ano. Eu dou aulas online gratuitas em que eu entrego algum conteúdo que vocês possam utilizar na vida de vocês. Televisão é um trabalho muito complexo. Televisão envolve, além da apuração e da reportagem que já se faz no impresso, em televisão você tem mais do que isso. Tá? Em televisão você tem a preocupação com a linguagem, a preocupação como estruturar de uma forma que a pessoa entenda e estruturar de uma forma em que você utilize os recursos que para nós são muito importantes. O que eu quero dizer? A imagem, o áudio, tá? E a sua aparição. Você tem formas de entrar na matéria, seja em off, seja em vídeo. Meus programas, tá, de telejornalismo que eu ofereço cursos, então como, né, uma contribuição às pessoas, né, que me procuram, que fazem cursos comigo, eu treinamentos presenciais, não presenciais, em contrapartida, eu ofereço esses conteúdos na internet, no meu canal do YouTube, e eu ofereço agora, desde janeiro, esses hangouts, que eu acredito que muita gente se beneficia com isso e me deixa, né, muito feliz. Tá? Então, a nossa aula de hoje é sobre o quê? Quem faz o que na redação? Quais são esses atores que estão na redação? Quando eu digo redação, eu dou uma redação tradicional, em que você vai encontrar pessoas, profissões que estão na rádio, que estão de alguma forma agora no audiovisual da internet, porque alguns desses profissionais são imprescindíveis. Então, se você não tem essa redação toda que eu vou falar, provavelmente você vai ter que desempenhar como uma ou outro profissional. Porque essas funções são importantes para você chegar até o pacote final. Tá? Então, a aula de hoje é sobre a redação, quem faz o quê, e a importância da interação entre todas essas pessoas. Vou dar alguns exemplos de casos reais que eu passei em redação e que me mostraram, e que eu aprendi, e que eu pude ensinar quem estava na redação a como resolver esses problemas, tendo a interação com os outros colegas de trabalho, para que você consiga, no final, emplacar uma matéria, um flash, um trabalho dentro de um site, de uma televisão, né, seja o que for, para você conseguir fazer o seu material, né, ir para o ar. Tá? Vamos lá. Os profissionais da reportagem, eles vão montar o jornal. Aí a redação que vai pensar numa matéria, que vai descobrir um fato, para poder produzir isso, fazer isso ser viável, fazer isso acontecer para o pessoal que vai editar o jornal, colocar no ar. Vamos entender quem faz o quê, para eu falar sobre essa interação, sobre essas pessoas aqui em televisão. Tá? Apurador. Alguém ali, gente, alguém ali descobre o fato. Alguém tem que descobrir o que está acontecendo em uma emissora de TV. Então, eu tenho que descobrir esse fato. Como é que eu vou descobrir esse fato? Eu tenho uma equipe de apuradores. Apuradores são as pessoas que descobrem o fato. Como eles descobrem o fato? Eles fazem uma ronda, eles ligam para os lugares. Além de ligar para os lugares, o que ele faz? Os apuradores são as pessoas, gente, que estão apurando, descobrindo o fato, como eu disse. Descobrir o fato, né? Como? Na ronda, ligando para os lugares. Liga para o Corpo de Bombeiros, liga para as delegacias de polícia, liga para os batalhões, liga para os hospitais. Hoje em dia, nem todas as cidades funcionam assim, deixa você ligar para os hospitais. Concentra tudo na Secretaria de Saúde. Então, liga para os lugares para entender, né, para saber o que está acontecendo. Feito isso, ele vai fazer o quê? Vai olhar o WhatsApp. Tem grupos no WhatsApp que passam as informações. Grupos de coleguinhas, emissoras, todos se juntam, falam, tá sabendo disso, tá sabendo daquilo. E aí você, de uma certa maneira, está dividindo com o seu colega de outra emissora os fatos mais, assim, comuns. Né? Agora, as exclusivas não, as coisas mais importantes você não divide. Mas, poxa, entendeu? Um ônibus caiu de um viaduto, é óbvio que vai todo mundo ficar sabendo de uma maneira ou de outra. Então você vai lá e coloca. Gente, está sabendo, o viaduto caiu na avenida tal, 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 tal. Aí, no grupinho do WhatsApp, você fica sabendo, tá? Outra coisa que o apurador tem para trabalhar são sites de notícia. É só ele ficar plugado, né, ligado no site de notícia. Então, tem sites muito bons que estão dando lá online, tá, todas as informações que entram. Tá? Então, os apuradores, existem 1000 fontes. Eu dei aqui alguma delas. Às vezes você tem amigos. Eu tenho amigos na polícia que são de trabalhos passados, de reportagens que eu fiz, que eu peguei o WhatsApp e que agora eu posso perguntar. Ele sabe que eu sou TV Globo, ele sabe que eu sou TV Bandeirantes, ele vai me passar a informação.
Tá? Então, os apuradores. Os produtores, eles já não pensam em hoje, eles pensam em amanhã. Eles têm que pensar em alguma coisa que amanhã vai botar pro ar, vai botar no ar. O que pode ser? Tá? Então, vamos pelas fontes. Eles receberam os releases que chegam até eles, e que são releases de algum evento de economia, alguma palestra que interessa repercutir algum assunto econômico, ou eventos, né, culturais, exposições. Então, eles recebem os releases. Outra maneira eles têm as informações do dia de hoje, que são as suítes. O que eu quero dizer? As suítes, hoje esse ônibus caiu no viaduto. Amanhã eu vou seguir com essa informação. Como? Eu posso seguir de uma maneira muito simples. Eu posso seguir pensando assim, se alguém morreu, enterra. Se alguém está ferido, vou acompanhar o estado de saúde. Correto? O produtor pensa no dia seguinte. Então, dos releases, sabe o quê? A própria observação. Você está num ônibus, indo para o trabalho, e você vê um motorista maravilhoso. Aqui no Rio de Janeiro, nenhum consegue ser. Quase todos são muito tensos. Enfim, se você pega um motorista maravilhoso, o que eu quero dizer? Um motorista que dá bom dia, boa tarde, que fala ponto de ponto. Próxima parada, Joana Angélica. Próxima parada, Vinícius de Moraes. Próxima parada, a rua tal. Poxa, esse cara é bacana, eu trabalho no jornal local, o jornal local vai adorar uma materinha dessa. Então, eu dali tenho ideia. Então, os produtores, eles têm ideia, eles viram uma matéria bacana na Veja, ou então na Época, ou então eles viram uma matéria bacana no jornal O Globo, e eles acham que aquilo pode ser trazido para o jornal deles, né? Passado para o jornal deles. Tá? Então, os produtores e os apuradores estão ali, fazendo o quê? Matéria acontecer. O apurador descobre o fato e fala para o chefe de reportagem: olha, eu tenho um problema de um ônibus que caiu de um viaduto. O chefe de reportagem, claro, vai se interessar, porque ele vai pela relevância. Poxa, um ônibus que cai de um viaduto, é claro que interessa. Primeiro você pergunta: tem feridos? Há mortos? Né? Feridos. Você tem o ferido fatal e os feridos, né, que podem ter se machucado, então foram encaminhados para o hospital. Enfim, há feridos. Outra coisa que ele vai ver pela relevância, o chefe de reportagem, além dos feridos e dos mortos, a relevância impactou na cidade. O que eu quero dizer? Deu nó no trânsito? Então, isso tudo é relevância. Se não tem feridos, mas impactou, é relevância. Se tem feridos, é relevância. E aí você vai, tá? Peneirando. O chefe de reportagem vai perguntar para o apurador. Então, ele tem que ter uma boa equipe de apuração para poder exatamente que o apurador falou. O chefe de reportagem pergunta: vem cá, por que você acha que é um incêndio? Aí ele vai dizer: eu acho porque o assessor de imprensa lá do Corpo de Bombeiros me falou que é ótimo. Isso não basta. Entendeu? Porque eu posso chegar lá, pode ter um foguinho. Pode não ser um incêndio de verdade. Então, o que acontece? Quantos carros do Corpo de Bombeiros foram enviados para o local? O apurador pode fazer essa pergunta, que quando o chefe de reportagem perguntar para ele se é bom ou não um incêndio, ele vai poder responder. Então, o chefe de reportagem ele é um chefe que fica orientando esses apuradores, filtrando o trabalho deles, né, vendo se é relevante para mandar a equipe para a rua. Se ele tem 7 repórteres e 20 fatos, olha, 13 fatos vão ter que ser transformados em notas, com imagem ou sem imagem, em ao vivo. Então ele vai ter o mapa do dia. O chefe de reportagem tem o mapa do dia e vendo aquilo tudo, tá? Entre o que a apuração descobre, o que ele tem de equipe disponível e o que a produção de ontem produziu para hoje, que eu vou mandar para a rua ou não. Tá? Então, um dia quente, ele vai ter 60%, 80%, entendeu? Às vezes 100%. Um dia muito forte, em que você tem uma tragédia, o jornal cai e você só faz aquilo. A TV Globo faz muito isso. Porque ela transforma aquela notícia, sabe, faz barba, cabelo e bigode. Faz ao vivo, faz VT, vai para o hospital, vai para o ML, fica no local. Ela, né, tem equipe. Tá? Então, o chefe de reportagem está fazendo o quê? Está com os apuradores, está com os produtores, porque se ele tem uma matéria forte e ele tem 7 repórteres e os 7 já estão na rua, ele vai virar para a produção e falar: o que eu posso cair? Aí ele vai dizer: a mulher lá da taxa de incêndio, o repórter já está lá, acabou de chegar. A gente pode tirar ele de lá se você quiser. Ótimo, vamos desviar. Então, o chefe de reportagem está também ligado com os produtores, porque ele depende da informação dos produtores, porque tem matéria que é bom não cair. Então, ele fica ligado nisso. Tá? Então, já falamos dos apuradores, já falamos dos produtores.
Já falamos do chefe de reportagem, vamos falar do chefe de produção, tá? O chefe de produção, ele é a pessoa que ajuda a equipe de produtores. Porque os produtores são, na maioria, estagiários, como os apuradores. Então, o que acontece com os produtores? Eles têm uma ideia para fazer uma pauta, né? E eles vão vender essa ideia numa reunião. Nada sai da cabeça e vai para o papel e o repórter vai para a rua. Não. Existe uma reunião em que você reúne os produtores, reúne o chefe de reportagem, o chefe de produção e os editores do jornal. Nesta reunião, o produtor vai vender a informação dele. Vai dizer, olha, existe uma taxa que as pessoas, que moradores de 3 bairros aqui da nossa cidade receberam essa taxa injustamente. Foi um erro de uma secretaria, vamos supor, né? Secretaria de Fazenda errou e enviou essa cobrança indevida. Então, o produtor percebeu que é boa e começou a produzir. Só que quando ele produz, ele não entende como produzir. Então, qualquer erro durante essa produção, se você não tem essa reunião para pegar o erro, no dia seguinte, quando essa pauta cai na mão de um repórter, ele chega na rua, ele começa a... Gente, não vai dar para fazer. Tem esse erro, tem aquele problema. Não vislumbrou a imagem, está faltando aquilo. Então, é nesta reunião que, quando os produtores vão vender as pautas, você lima os erros. Agora, melhor de tudo é quando você tem um chefe de produção que, antes dessa reunião, já percebeu o erro e já conduziu para resolver, para quando chegar na reunião, ter menos erros possíveis. Senão ela cai, a pauta cai às 8 da noite. E aí você tem que passar para a produção no dia seguinte para começar tudo de novo. Editor de texto. O editor de texto, o editor executivo, o editor-chefe, tá? São os editores que montam o jornal. Todos eles vão montar o jornal, tá? Com imagem, sem imagem, o que o locutor vai falar, a matéria que vai ser editada do repórter, né? Um ao vivo, eles vão montar o jornal. Então, o editor de texto é o que eu chamo, é aquele que edita as matérias, volta para a redação, escreve o que o locutor vai falar para poder chamar a matéria do repórter. Quando não tem repórter, ele escreve tudo da redação, com imagem, sem imagem. O editor executivo é uma pessoa, né, que está auxiliando o editor-chefe. Tá? O editor-chefe monta o jornal com todas as preocupações que ele tem. Porque ele tem equipe de editores, mas ele tem que pensar que aquela matéria é menos importante que aquela outra matéria. E aquela outra matéria é muito importante, que merece um ao vivo. E vai batalhar para ter um ao vivo, para ver se tem link, disponibilidade técnica, enfim. Então ele pensa no jornal como um todo. Por isso que ele tem um editor executivo para cuidar de algumas partes, para ele poder se dedicar ao jornal, né, como um todo, né, para ele ficar um jornal em que abra e feche bem. Tá? E o chefe de redação, nem toda redação tem chefe de redação, como nem toda redação tem chefe de produção. Tá? Já vi redação que não tem chefe de reportagem. Então, se você entende o que esses atores estão fazendo, você vai atuar como um deles. Então, eu já vi muito repórter, aqui mal tem produção, as pautas são péssimas. Então, você faça o seguinte, chegue mais cedo, pegue sua pauta, discuta sobre ela, peça algumas coisas, que a redação vai tentar te atender, aí você vai para a rua e vai ter melhor êxito em fazer uma matéria. E, lamentavelmente, a nossa profissão está com as redações encolhidas e não dá mais para você ter uma equipe tradicional como essa em todos os veículos. Gente, tudo ok até agora? Vamos aqui ao que eu falo de além do jornalismo. Tá? Para você, eu até falei isso logo no início da nossa aula, para quem pegou, você ser jornalista, ser telejornalista, nós precisamos ir além do jornalismo. Porque o jornalismo é o quê? A apuração dos fatos, ir para a rua, fazer a reportagem, voltar para a redação, fazer um bom texto. Para nós de TV, do audiovisual em geral, nós precisamos ter conhecimento técnico. Nós precisamos entender a tecnologia que nos envolve, a engenharia, no nosso caso, imagem. Né? Então tem que entender um pouco como é que é a ilha de edição, tem que entender um pouco como é que é a filmagem, tem que sair disso. Depois que você entrou na televisão, começou a fazer sua carreira, vá para os lados, comece a ter conhecimento para os lados. Ilha, sabe, e assim vai. Então a gente tem que ter conhecimento técnico, como é que funciona o nosso meio. Segundo, raciocínio rápido, agilidade. Né? O que eu quero dizer? Temos que ser ágeis, porque a gente entra em 4 horas, entra em 6 horas, e às vezes entra em 20 minutos, em meia hora.
Tá? Equilíbrio emocional. Claro que tem que ter equilíbrio emocional. Por quê? Se você vai fazer um ao vivo, por exemplo, e você não está preparado e você não tem equilíbrio emocional, você vai deixar a peteca cair. Então, há regras para resolver isso. Não é regras, minto, desculpa o termo, não é regras. Há formas de resolver isso. Tá? Eu sempre, nas minhas aulas, eu falo, gente, não faz um texto longo se você não está bem. Se você não leva bem ao vivo ainda, faz um texto curto. Então, existem uma série de dicas que eu posso passar para você ficar tranquilo, porque o equilíbrio emocional é tudo. E tem dia que você não acorda tão bem como você acordou no dia anterior, né? E você tem que entender isso tudo, ter equilíbrio emocional para falar, eu tenho que administrar o quê? Eu tenho que administrar um papagaio de pirata atrás de mim, me enchendo meu saco, eu estou ao vivo, vou entrar em 10 minutos, eu tenho no ponto, entendeu? Um editor-chefe, eu quero que você fique 2 minutos no ar, eu quero que você fique 30 segundos, você tem que lidar com isso tudo e fazer um ao vivo, sabendo da informação que você acabou de apurar. Tá? E sensibilidade. Isso eu deixo para o final. Isso aí, quem faz os meus cursos, quem já fez os meus cursos, quem um dia vai fazer meus cursos, tanto online quanto presencial, o que eu falo sempre no final de tudo? Sensibilidade. Depois que você administrou, entendeu as regras, eu falo sensibilidade. Por que eu falo? Gente, chegou uma certa hora que você já entendeu feijão com arroz, aprendeu toda a técnica, aprendeu o passo a passo, viu que não é um bicho de 7 cabeças, mas que precisa de você aprender. Mas depois que você passou por isso tudo, eu digo para você, sensibilidade. É o seu olhar que vai determinar que a sua matéria seja melhor ou não do que o seu colega de outro veículo. Porque se você está nos escombros de um deslizamento de terra que atingiu 3 casas e você está passando pelos escombros junto com o trabalho dos bombeiros ali, você de repente você vê uma boneca, e se você percebe isso, eu digo para você, ali, né, morava uma família com uma criança. E se você não percebe essa diferença, isso pode te ajudar a começar a matéria de uma maneira emocional. Para as pessoas entenderem que aquela matéria, aquele assunto que você está trazendo é um assunto que envolve vidas. E a partir do emocional você pode passar, entendeu? Uma história. Tá? Enfim, existe exemplo para tudo. Eu, lamentavelmente, não posso falar de tudo, mas eu dou um toque nessas aulas online para trazer vocês, tá, para o momento. Então, agora eu quero mostrar para vocês, gente, o que, né, que muda quando a gente não entende, não trabalha em conjunto. Essa é a matéria aqui que mostra um crime que aconteceu no Rio de Janeiro. Quer dizer, franceses que moravam no Brasil, tá? Um casal foi assassinado. Eles tinham uma ONG aqui no Brasil. E os dois foram assassinados porque descobriram que o tesoureiro deles, que era um ex-morador de rua, que eles é uma ONG de recuperação de população de rua. E eles descobriram que né, a própria pessoa que eles tiraram da rua, que eles botaram para trabalhar com eles, né, estava roubando eles. Eles foram conversar e aí o morador de rua, que era o funcionário da ONG, matou os dois. Eu trabalhava na TV Globo nessa época e eu estava com a repórter nesse dia, teve a reunião de pauta, minto, não é a reunião de pauta, é a segunda reunião do dia. Na reunião do dia, em que o editor-chefe passa para os editores a matéria. E o Leite passou a matéria para mim. Eleida, você vai ficar com a Gabriela na matéria tal. E eu fiquei com esta matéria. Quando eu estou na segunda-feira trabalhando e eu peguei essa matéria para mim, o que acontece? Já estava praticamente esclarecido. Mas quando ele prendeu, né, o principal suspeito, mas ele ainda não tinha ainda a confissão, uma série de coisas. Então, quando viraram para mim, falaram assim, Eleida, a sua repórter, ela vai para o Flamengo para repercutir com que a ONG funcionava como escolinha, né, entre as funções como escolinha. Então, você vai repercutir com os alunos da escolinha no Flamengo. Numa segunda-feira de manhã, gente, às 8 da manhã, vamos pensar, o clube está abrindo. Será que a escolinha está aberta? Porque o assassinato foi no sábado. Então, a apuração descobriu, trabalhou, o repórter foi para a rua. O que o produtor fez? A partir deste fato, falou assim, vou pautar para segunda-feira. Porque hoje, sábado, eles vão dar o factual. Na segunda, eu vou ter que pautar o meu repórter para fazer uma coisa nova. Então, no sábado, ele sabia que o caso estava praticamente esclarecido. Pelo menos o delegado achava que sim. Então, o que o produtor fez? Não vou mandar para a delegacia de polícia, porque o delegado já falou na matéria de hoje, do sábado, que está esclarecido. E pautou para ir na ONG, no Flamengo. Né? Então, o que acontece? Quando ele vai na ONG, no Flamengo, o repórter chega lá e dá de cara com a porta. Não tem nada acontecendo.
Absolutamente nada acontecendo. A ONG nem aberta tá. Por que que acontece? Esse é desespero de produção. Não tinha para onde mandar, inventou de acompanhar a aula. E aí ia ficar bonito, né? Repercutindo lá ai, que mal, eles morreram, que tristeza. Mas não pôde ligar, sábado à noite não conseguiu. E aí, por desespero e por erro de condução, não falou para ficar na porta da delegacia, qualquer, né? O que que acontece? 8 horas eu falo com a minha repórter. Ela falou, estou aqui no Flamengo, não tem nada acontecendo. Eu era editora. Ela me passou a seguinte preocupação, eu cheguei aqui no Flamengo, eu acho muito difícil dar certo essa matéria. Nós só temos imagens de arquivo. Quais eram as imagens de arquivo? Do sábado. Segunda-feira já virou arquivo. Que imagem de arquivo é essa? O crime, quer dizer, na verdade, a casa, né, onde aconteceu o crime, marcas de sangue, enfim. Tudo foi. A criança, o filho foi levado correndo, né? Porque a criança estava sendo cuidada por alguém, a vizinha, graças a Deus não viu nada. Aí tinha imagem da criança no colo, passando assim, correndo com a mulher. Enfim, era tudo arquivo, né? Então o que que acontece? Quando dá 9 horas, eu ligo para minha repórter. E aí, como é que tá? Ela não consegui nada. Então eu pensei, caramba, eu vou fazer uma matéria em que é sábado. Eu vou contar o que sábado já deu, certo? Então, o que que acontece? Minha repórter virou para mim assim, Eleida, eu tenho que ir para delegacia. Eu falei, mas eu já falei aqui na reunião e o pessoal já disse que não adianta ir na delegacia. Ela, Eleida, eu tenho que ir na delegacia. Eu falei, olha só, eu vou puxar para você repercussão internacional. O Le Monde deve ter dado, porque o site, os jornais, todos deram uma morte de um casal francês no Brasil. É lógico que eles iam, né? Repercutir. Falei, olha, então ela já ficou feliz, já tinha um off, um texto para abrir. Só que não adianta. Era pouco. Aí, quando ela, minha repórter, falou pela terceira vez, Eleida, eu preciso ir para a delegacia. Aí eu fui de novo no chefe de reportagem e falei assim, por favor, vamos tentar mandar ela para a delegacia, porque de fato, no Flamengo não tem nada. Então tá bom, vamos mandar ela para a delegacia. Sabe o que aconteceu? Chegou lá, o delegado estava chegando na delegacia, de volta de mais uma diligência, e ele tinha voltado para o prédio e ele descobriu a faca. Com a faca tem o quê? As digitais. Então, ali, a matéria começou ali. Então, salvamos a matéria. Interação. Quando a repórter fala para mim, ela se interessou em melhorar a matéria dela. Falou para mim, eu me interessei em ouvir. E fui lá para o chefe de reportagem e falei, pelo amor de Deus, porque minha editora-chefe já tinha falado, delegacia nem precisa. Minha editora-chefe já tinha me passado na reunião. Eleida, é Flamengo e arquivo. Então, é equipe, um tentando ajudar o outro. E a matéria ficou maravilhosa. Tá? Ficou maravilhosa. Então, isso é interação. Eu queria muito falar para vocês. Vocês vão assistir essa matéria e eu vou dizer para vocês que tem um erro aqui. Deixa eu ver se aqui assiste. Eu vou botar aqui para vocês o vídeo. Copacabana com ela, Adriana Oliveira. Pode rodar. Essas imagens aéreas mostram o corpo coberto na calçada em um local isolado para o trabalho da polícia. A vítima foi jogada no 9º andar do prédio, localizado na rua Figueiredo de Magalhães, em Copacabana, zona sul do Rio. Moradores e pessoas que passavam pelo local se assustavam com a cena que viam. Aqui nesse shopping acontece muito isso, entendeu? Pessoas se jogando aí, brigando. Não é a primeira vez, não. É triste. É uma vida que se foi. Paulo Campos Domingues Lourenço era taxista e morador do apartamento. O homem teria sido jogado por um jovem identificado como companheiro dele. O rapaz, de 22 anos, foi pego tentando fugir pela janela com uma Teresa, essa corda feita de lençóis. Mas a fuga deu errado e o rapaz caiu na laje do 3º andar. Ali na laje, ainda com vida, o suspeito conseguiu confirmar para o policial que estava no apartamento com a vítima no momento em que tudo aconteceu. Imagens de câmeras de segurança aqui do prédio mostram a hora em que Eric chega ao local e sobe. Minutos depois, ele desce, circula pela portaria e volta a subir. Eric Alessandro Merengoto chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Primeira coisa, linguagem. Tá? É muito importante a gente perceber que em televisão a gente tem linguagem. Não pode falar de uma maneira que não seja narrativa. Tá? Então, eu peguei um exemplo bobo, localizado. O prédio localizado não tem nada de errado, mas ele pode ficar muito melhor. O prédio fica aqui. Fica. O prédio, entendeu? Você não fala localizado, um outro exemplo sem ser o prédio, né? A feira ela foi não. A exposição é localizada. Não, a exposição acontece. Você diz que é na ou acontece. Isso é bobo. Não é nada demais. Localizado passa, não tem problema nenhum, vai pro ar.
Mas você tem que pensar que não é coloquial. Então, esse é um convite, tá? É porque esse eu peguei uma matéria que não tem muito defeito. Então, eu só quero mostrar algumas coisas, tanto para bem quanto para mal. Mas localizado, pode evitar, não pode? Segundo, há um erro grave. Esse, assim, é um erro. Vocês perceberam que entrou uma mulher, uma entrevistada, que a gente chama de Sonora, e ela falou assim, não é a primeira vez que cai gente aqui, não. Cara, parece que cai toda hora alguém, né? Vamos pensar. Então toda hora tá caindo alguém. Se toda hora tá caindo alguém, o repórter tem que apurar e botar na matéria. Mas o repórter não apurou ou não botou na matéria, e o editor foi lá e pum, errou de novo. Quer dizer, foi mais um errar e botou a Sonora. Essa mulher tá errada. Essa mulher não pode, de jeito nenhum, falar um negócio desse. Quem errou? O repórter ou o editor? O repórter não errou, ele entrevista a mulher, fala o que quer. Mas eu digo pra você, tá? Eu digo pra você, o editor poderia ter salvo isso. Porque se acontece toda hora, então tem que botar no texto. Se essa não é a primeira vez, você fala em março do ano passado, em janeiro, né? Então, de fato, a mulher falou que ela não sabia. Você não pode pegar o que as pessoas falam e você não checar, não confirmar e botar. Então, se a pessoa falar besteirada, você vai botar no ar? Então, é isso aí. Então, cuidado. Então, existe essa coisa. Se o repórter erra, o editor tem que ir lá e corrigir. Não deixar entrar. Tá? Outra coisa que a matéria fala, na passagem dela, é quando ela aparece, ela fala assim, imagens mostram, né, o momento, ele sobe. Você viu que ela falou tudo no presente? Isso é bacana. Quando você fala no presente, você dá um impacto. É a ação. Mas depois, quando ela volta em off, ela bota tudo no passado. Então, essa é outra coisa que a gente faz na televisão. Isso, tá vendo? Isso não é linguagem, isso é o quê? Estrutura. Você fala no presente, mas como o fato já aconteceu, é tudo no passado. Só quando você vai descrever o momento que você bota o passado. Bota o presente, desculpa. Então, descrever o momento, a ação, presente. Contar a matéria, passado. Enfim, eu só quero mostrar para vocês como isso tudo está dentro de uma estrutura de matéria, está dentro de uma linguagem, previsto numa linguagem de TV. Tá? Mas outra coisa que eu botei aqui, no início ela começou assim, né? Ela começa pelo corpo. Ela não começou pelo início do fato. O que eu quero dizer o início? Qual foi o início? Os dois rapazes caíram, acho que 8º ou 9º andar. Esse é o início. É a mesma coisa que eu falasse para você. Assalto a banco. Os homens invadiram a agência, entraram, assaltaram o banco, levaram todo o dinheiro e foram embora. E fugiram, ainda a pé. A matéria é isso. Você chega lá, você vai ver se tem feridos, se não tem feridos, você vai falar com as pessoas que estavam no banco naquela hora, as pessoas que moram na região. Mas como é que você vai começar essa matéria? Pelo momento em que os assaltantes entraram na agência ou roubaram? Quem faz isso é o impresso, você não. Há um motivo. Entendeu? Isso tem que ser visto com calma, mas você não começa igual ao impresso. Meu convite é, a partir de hoje, assista aos telejornais, veja as matérias, vê como é que o repórter começou a matéria. Ele sempre vai começar por um detalhe. Ele não vai começar pelo início, pelo lead. Tá? Então é isso. A minha aula é essa, de hoje. Mês que vem tem mais, todo mês eu estou fazendo. Então a minha proposta é essa, gente. Entenda que nossa linguagem, entenda que a nossa estrutura é diferente. Então, para isso, você tem que entender quem faz o quê. Você vai atuar como em diferentes funções para fazer sua matéria, para editar seu texto, enfim. E é muito importante você ter essa interação para você fazer um trabalho legal. Por exemplo, o editor aqui poderia ter salvado esse repórter, a matéria do repórter. Que botou uma mulher dizendo que toda hora cai alguém, nossa senhora, que coisa de maluco, né? Cada hora você olha para cima e está caindo alguém lá. É básico esse prédio. O que não confere a realidade. Né? Queria abrir agora para perguntas e respostas. Botem suas perguntas, que a gente já vai estar encerrando a aula daqui a pouquinho, tá? Então, botem suas perguntas. Vou ter o maior prazer, né, em responder. Enquanto vocês estão fazendo as perguntas, eu só quero falar para vocês o seguinte. Vocês são de Salvador, e eu estou indo para Salvador agora, sem ser nesse fim de semana do dia 16 e 17, estou indo no posterior, no dia 23 e 24. Quem quer fazer um curso maior, vai ter uma oportunidade nesse fim de semana. Lamentavelmente, eu queria ter feito esse hangout um pouco mais cedo, mas eu estava em Alagoas dando aula, mês retrasado eu estava em outra cidade, estou sempre em alguma cidade dando aula, que é um projeto que eu estou iniciando desde o ano passado, então estou sempre viajando. E eu estou com meus cursos online também, eu tenho uma plataforma que estou inaugurando esses dias,
Enfim, depois até quem tiver interesse me manda um e-mail, ainda quero saber sobre isso, sobre aquilo. Mas enfim, este fim de semana, sem ser esse dia 16, mas o posterior, estarei em Salvador, num curso bem bacana, é um curso de sábado e domingo, em que tudo isso que eu estou falando, vocês vão ver na prática, vão gravar texto, vou analisar o vídeo de vocês vão ver como é que o repórter escreve, vão ver material bruto, material de profissional, que é muito bacana, ver como é que o profissional fecha um texto de matéria, fecha um texto de boletim, enfim, tem muita coisa para falar, e eu concentrei em 2 dias intensos, é um aulão sábado. E esses 2 dias em Salvador são intensivos, aulões sábado e domingo, muito bom, em que vocês vão fazer um telejornal ao vivo. A gente grava o telejornal, muito bacana o telejornal, hora repórter, hora apresentador, né? Inclusive, para quem quer portfólio, é uma oportunidade também, porque eu agora estou estudando, consegui me organizar com a equipe para poder disponibilizar depois o portfólio para vocês. Enfim, todas essas perguntas sobre o curso, valor, horário, tá? Tá no site, mas fala comigo também, vai no WhatsApp, Helena me explica, eu mando no WhatsApp, vai no e-mail, enfim, vocês já sabem me encontrar, eu explico o programa para vocês. O programa é muito legal, é sábado e domingo, intensivo, entendeu? São assim, não sei se assim, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, em que vocês são repórteres, apresentadores, a gente faz ao vivo, vocês sentem na pele como é que é fazer um jornal, como é que é levar um ao vivo, como é que é fazer uma matéria, tá? Então, acho muito legal, quem puder participar, será bem-vindo, as inscrições ainda estão abertas, eu não fechei, porque eu espero sempre o Hangout para poder fechar, né? Muitas pessoas estão pedindo, mas eu trabalho com equipe, então dá para me organizar. E eu, na faculdade 2 de julho, para quem conhece a 2 de julho, tá? Uma parceria com eles muito bacana, eu vou estar aí na faculdade. Não sei quando volto, provavelmente não volto esse ano, provavelmente. Então, se vocês quiserem fazer, vai ser um grande prazer, tá? Vou começar a ler as perguntas. Quem não fez, faz, porque é muito bom vocês terem esse feedback, tá? Uma pergunta aqui, a maioria dos estagiários começa na produção, porém, como acontece essa transição do estagiário da produção para virar um repórter? Ótimo! Tanto apurador quanto produtor estão na redação. Eu não tenho repórter. Repórter faltou. Ferrou. Não tem repórter. E agora? Produção, apurador, vai com a equipe, né? Ele não vai fazer a matéria. Ele vai acompanhar, direcionar a equipe. A primeira vez que eu fui pra rua, eu quase morri. Tem até uma dica minha que eu falo isso. Eu fui pra rua, cheguei lá, minha mão tremia, eu dei de cara com o assassino, o acusado, né? Eu quase morri lá, eu era da Bandeirantes. Falei, gente, o que eu pergunto pra esse cara? Eu lembro que eu consegui fazer minha pergunta, ele respondeu, o cinegrafista fez as imagens, a gente voltou para a redação, eu fiquei toda orgulhosa. Falei, cara, entrevistei o cara. Então, o produtor, o apurador vai para a rua para ajudar a equipe, porque tem uma equipe sem repórter, a gente chama de equipe muda. Ele vai com a equipe muda, que é sem repórter, fazer imagens e sonora, praticamente para segurar o microfone. Agora, eu te garanto uma coisa, já é o suficiente para quem está começando sentir adrenalina na rua. E eu lembro quando eu cheguei na redação, eu falei assim, se eu tivesse que fechar um texto, estava ferrado. Eu não ia saber fechar um texto de jeito nenhum. Hoje em dia que eu dou aula, eu falo assim, ai, como eu não tinha minha aula, eu tinha que ter minha aula. Se eu tivesse minha aula, eu ia fazer aquela matéria rapidinho. Né? Porque faz diferença, gente. Você sabia começar, terminar, o que botar no off, o que botar na passagem. Enfim, então, boa pergunta, eu gostei. Ele começa assim, tá? Eleida, você pontuou uma diferença entre o texto de impresso, do impresso e da TV. Quais outras principais diferenças? Pois é, além do texto, né, você tem a estrutura, você não começa da mesma maneira, você tem que imaginar que você tem momentos que você aparece, momentos quando você não aparece, você tem que imaginar que se uma matéria sem imagem não é matéria, o impresso vai, você bota o texto lá, nenhuma foto, TV sem imagem não tem matéria, aí você faz um boletim, você não faz a matéria tradicional, enfim, né, basicamente tem, assim, algumas diferenças, a mais grave é isso, imagem. Se eu não tenho entrevista, tudo bem, eu faço a matéria mais pobre, mas tem imagem, eu tenho matéria, tá? Tem outras, mas basicamente essa é a mais grave, tá? Eleida, no caso de errar uma palavra no ao vivo, é melhor passar batido ou voltar para corrigir? Você só volta para corrigir quando você errou na frase inteira. Aí você fala, perdão. Volta no minto, você só corrige com perdão, é assim. Eu errei, eu falei assim, 3 pessoas morreram, 4 ficaram feridas em um acidente de trem. Aí eu, perdão. 3 pessoas morreram, 4 ficaram feridas em um acidente de carro, agora há pouco, aqui na Avenida Brasil. Ó, eu voltei tudo, porque eu não posso só corrigir o carro, porque senão a pessoa vai meio assim. Agora, se eu erro uma palavrinha só, 3 e é 2, 3 pessoas morreram, 2 pessoas morreram. Aí fala assim, pô, vale um perdão? Vale. Perdão, foram 2 pessoas que morreram. Entende? Você corrige sempre. Não pode deixar passar o erro. Você pode até falar perdão, você pode falar assim, uma nova informação. Eu acabei de dizer isso, mas chegou aqui agora, nesse momento, uma informação que são 4 feridos. Esse número foi atualizado,
Então você tem que estar sempre corrigindo, não passar batido, tá? É muito importante você deixar claro que aquilo é uma coisa ao vivo, é do momento, e existem momentos que você vai errar, tá? Então, repórter no ao vivo tem que estar com papel na mão, papel no vídeo. Se ele errar, ele olha. E para ele evitar de errar, ele olha. Se ele tem que dar a placa, dar o nome de pessoas, ele mostra o papel na tela e começa a ler, olha para o telespectador, lê, olha para o telespectador. Se ele faz isso com naturalidade, 10. Tá? Muito importante, tá? Não pode passar erro. É melhor você ler com naturalidade do que qualquer outra coisa. Quem já não viu ao vivo que você viu o bloquinho na mão do repórter? Você não ficou bacana o bloquinho? Qual o problema você aparecer com o bloquinho? O importante é você não errar, né? Não estou ouvindo mais uma pergunta, estamos chegando no final, né? Então, volto a dizer, gente, vou estar aí na terra de vocês em Salvador, tá? Sábado e domingo, posterior a este fim de semana, 23 e 24, dia inteiro sábado, dia inteiro domingo, faculdade 2 de julho, tá? Numa parceria super bacana com o pessoal de lá, muito legal, tá? Que está interessado em auxiliar os alunos. Para quem é estudante, é muito importante. Não deixa de fazer, né, esse esforço de estudar, de se empenhar, de tentar entrar no estágio nos primeiros períodos da faculdade. Não deixa para pegar estágio no 8º período. Se você não conseguir, você perdeu. Tem que se empenhar. É muito importante, tá? Eu vou botar aqui, ó, www.cursodetelejornalismo.com.br. Esse é o meu site. Foi um prazer. Espero, né, voltar a ver vocês de alguma maneira ou de outra, tá? Vou encerrar por aqui e amanhã vai estar na internet para vocês. Obrigada, parabéns, grande vídeo, grande aula. Muito obrigado, todo mundo agradecendo. Feliz, gente. Esse é meu trabalho, né? Gosto muito disso, tá? Boa noite para vocês todos, boa resto de quinta-feira.